Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel e você está assistindo ao curso de Conceitos e Melhores Práticas com Banco de Dados PostgreSQL. Na aula de hoje, a gente vai fazer a instalação do PostgreSQL no servidor Ubuntu. E além do PostgreSQL, nós também vamos instalar a ferramenta gráfica que nós vamos utilizar para fazer a interação com o nosso banco de dados, que é o PGAdmin. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é fazer a instalação do PostgreSQL no Ubuntu. Então, para a gente relembrar, eu estou deixando aí o site oficial do PostgreSQL, postgresql.org, também o link da documentação que mostra inclusive o passo a passo de como você instala em diversos sistemas operacionais e a documentação completa do PostgreSQL, que fica em /docs/manuals. Então é importante, sempre que você quiser ter algum tipo de informação, aprender um passo a passo, é importante que você acesse o site do Postgres. A comunidade contribui bastante com as informações lá e você vai encontrar bastante ajuda. Bom, então como é que nós vamos prosseguir a aula de hoje? Então, nós vamos instalar o servidor PostgreSQL dentro do nosso Ubuntu. No caso eu estou usando o Ubuntu 18, mas se você estiver utilizando uma outra versão de Ubuntu, é possível você selecionar lá no site do Postgres todo o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês. Então, como root, você vai seguir esses passos que eu coloquei aí. Você vai criar esse arquivo pgdg.list, você vai colocar esse conteúdo, o deb mais esse endereço dentro desse conteúdo. Você vai importar a chave do repositório oficial do PostgreSQL para o Ubuntu, vai atualizar os repositórios do seu sistema operacional e, por fim, instalar o PostgreSQL. Ok? Então, vamos colocar a mão na massa e vamos fazer essa instalação. Então, eu tenho aqui o site oficial do Postgres. Aqui no meio você já vê o download. E aqui no meio você vê o Ubuntu. Então ele pede para você escolher qual que é a versão do Ubuntu que você tem. Então eu estou colocando aqui a versão 18. E aí ele fala para você criar esse repositório com este conteúdo, importar a chave, a signing key do repositório oficial e atualizar os repositórios do seu sistema operacional. E, por fim, fazer a instalação do PostgreSQL versão 11, que é a versão que nós vamos trabalhar hoje. É a versão mais recente e estável e logo vai estar saindo também a versão 12 do PostgreSQL. Bom, feito isso, vamos colocar a mão na massa. Então está aqui o meu terminal. Então nós vamos criar o arquivo. Além de criar o arquivo, nós vamos escrever dentro dele. Então, eu vou copiar a informação lá do site, colar ela aqui. Nós vamos prosseguir fazendo a importação da signing key do repositório, que é esse comandinho aqui, e ele dá um OK, ou seja, deu tudo sucesso. Então agora nós faremos um apt-get update. Nessa versão do Ubuntu, você não precisa mais usar o get, só o apt já funciona. Então depois que nós atualizarmos esses nossos repositórios, nós vamos nós vamos fazer a atualização via apt e você vai ver que vai funcionar do mesmo jeito. Então, ele deu alguns erros aí, mas é porque isso está dentro do meu computador. Então, posso fazer só assim. Tem alguns repositórios quebrados dentro do meu Linux. Então, só aqui ele já deu que está tudo ok. Bom, então a gente vai fazer o apt install PostgreSQL da versão 11. Se você está instalando Postgres pela primeira vez no seu computador, no Ubuntu, ele já vai não somente instalar o Postgres, mas ele vai criar um cluster e ele já vai subir um cluster para você. Todos esses conceitos nós vamos falar no próximo curso, mas o seu Postgres já vai estar em execução.
Como eu desinstalei o Postgres do meu computador para reinstalar e fazer esse passo a passo com vocês, ele não vai criar nenhum, mas nós vamos criar. E somente para o Ubuntu ele tem alguns comandos que facilitam um pouco trabalhar com Postgres. Por exemplo, esse pgls clusters. Ele lista quais são os clusters que estão ativos no seu sistema operacional. Lembrando que isso só tem para o Ubuntu. Depois, numa próxima aula, eu vou colocar também todos esses comandos para a gente poder trabalhar com clusters. Vamos criar um cluster, derrubar um cluster, criar bancos e outros comandos. Então o que nós vamos fazer agora é criar um cluster. Então eu vou colocar no pg create cluster e vou colocar a opção "-d" minúsculo, que é onde eu vou passar o meu diretório, onde eu vou querer armazenar os dados. Lembra da primeira aula? É o local do meu storage. Então eu vou colocar aqui dentro de home Postgres e vou chamar de aula. Quando você passa o seu diretório, os últimos comandos são: você precisa passar qual é a versão do Postgres que você quer usar. Então eu vou usar a versão 11. E qual é o nome do seu cluster? O nome vai ser aula. Feito isso, eu vou passar um comando chamado start. Se eu não passar esse comando start, ele vai criar o cluster, porém ele não vai iniciar o cluster. E eu quero que ele inicie o cluster, para a gente poder validar se está acessível ou não. Então eu vou simplesmente dar um enter e ele vai fazer toda a configuração para mim. Então, naquele primeiro comando que lembra que eu coloquei o pgls cluster, agora ele mostra para a gente o cluster criado. Então eu tenho a versão 11, o nome do cluster é aula, que nós definimos, a porta é a porta padrão de acesso do Postgres 5432, o status do meu cluster está online, quem que é o usuário responsável do meu sistema operacional pelo processo do Postgres? É o usuário Postgres. Qual que é o diretório de data, ou seja, o diretório de dados, onde está localizados os meus arquivos do meu disco, está aqui, e o meu log do disco. Bom, então como nós estamos utilizando como dono do processo Postgres, eu vou mudar para o usuário Postgres, só para ver se meu banco está acessível. Então eu vou executar aqui um comando chamado psql, que é o comando para validar se realmente eu consigo ou não me conectar ao banco. Tudo isso, numa próxima aula, a gente vai realmente passar um passo a passo. Então aqui a gente consegue ver que o banco de dados está acessível. Então, eu vou sair aqui do meu banco de dados e sair desse meu usuário. Bom, então vamos voltar para a nossa apresentação. Então a gente percebeu que é muito fácil instalar um PostgreSQL no servidor Ubuntu. E agora o que nós vamos fazer é instalar a interface gráfica para trabalhar. A interface gráfica vai ser o pgadmin. pgadmin está aí o endereço para vocês, pgadmin.org, e nós vamos usar a versão 4 do pgadmin. Muitas pessoas gostam de usar a versão 3, mas ela não dá um bom suporte. Na verdade, ela está deprecated para as novas versões do banco de dados. Então nós vamos usar a versão 4. Aí você me pergunta: Daniel, eu posso usar uma outra ferramenta gráfica? Eu posso usar o Dbeaver, posso usar o Squirrel, posso usar o OmniDB? Pode. Você fica à vontade a usar a ferramenta que você já sabe trabalhar, com outro sistema de gerenciamento de bancos de dados ou com o próprio Postgres. Mas no curso nós vamos usar o pgadmin, porque a gente não vai usar nenhuma feature específica das ferramentas. Ela só vai servir para que nós possamos editar com códigos SQL. Bom, para instalar o pgadmin 4 no Ubuntu é praticamente a mesma coisa de instalar o sistema, o servidor do Postgres, com a exceção do último comando que está bem aqui embaixo, que é o apt-get install pgadmin 4. Então a gente já instalou, nós já fizemos todos os passos, né? Então o que falta para a gente fazer, voltando para cá, é fazer o apt install pgadmin 4. E aí ele vai instalar o pgadmin para nós. Bom, está instalado, ele é bem rápido para instalar. Como é que eu faço para acessar o pgadmin? Simplesmente você chama ele na linha de comando e dá um enter. Então ele vai
colocar algumas informações e o mais importante, ele vai dar um endereço aqui para a gente. Pode ver que tem um endereço para a gente poder acessar o PGAdmin. Então agora, com esse endereço, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos abrir mais uma janela e vamos chamar a ferramenta. Tá? O primeiro password normalmente é admin. Então está aqui, a ferramenta está instalada. Então eu vou ensinar para vocês como depois nós vamos configurar um banco de dados usando essa ferramenta. Tá ok? Bom, então chegamos nesse ponto em que a gente já tem o Postgres instalado no nosso Ubuntu, já tem o PGAdmin instalado e está tudo funcionando. Então eu espero que não tenham deixado dúvidas para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas podem entrar em contato comigo, que nós poderemos fazer mais um passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa primeira aula de instalação do PostgreSQL e com certeza nós nos vemos aqui numa próxima aula. Um forte abraço para vocês e até logo!